Olá, meu nome é Júlio, você está no canal da Igreja Presbiteriana Betel de Indaiatuba e eu quero estudar com você algumas coisas que a Bíblia fala sobre criação de filhos. Nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia, necessariamente os pais estão passando mais tempo com seus filhos. Isso traz à tona e nos faz revisar e repensar sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos e como deveria ser o relacionamento nosso com os nossos filhos. E o meu objetivo aqui com você, com esse vídeo e com os próximos vídeos, é nós termos uma reflexão sobre o que a Bíblia traz sobre isso. Criando filhos para a glória de Deus. Esse vai ser o tema desse curso e dessa sequência de vídeos, e o nosso objetivo é trazer para você um panorama do que a Bíblia trabalha a respeito da criação de filhos. E nesse primeiro vídeo, eu quero conversar um pouquinho com você sobre qual é o papel que um pai deveria ocupar na vida do seu filho e qual deve ser o objetivo de todo pai quando o assunto é criação de filhos. E eu quero começar então fazendo algumas perguntas para você. Normalmente na nossa cultura, qual é o papel que um pai ocupa na vida do seu filho? Pare um pouquinho e pense, se você tem filho, qual é o papel que você ocupa na vida do seu filho? Ou se você não tem filho, se você é filho, pare um pouquinho e pense, na nossa cultura, qual é o papel que os pais ocupam na vida dos seus filhos? A segunda pergunta que eu quero fazer é o seguinte, e qual que deveria ser? Ok, na nossa cultura é esse papel. E qual que deveria ser o papel que os pais ocupam na vida dos seus filhos? Outra pergunta que eu faço para você é, normalmente, qual é o objetivo dos pais na criação dos seus filhos? Qual é o objetivo dos pais ao criar seus filhos? O que os pais desejam e os pais investem as suas energias e a sua atenção para produzir o que na vida dos seus filhos? Outra pergunta é, ok, normalmente qual é o objetivo das pessoas e qual deveria ser o objetivo dos pais quando o assunto é criação de filhos? Nesse primeiro vídeo eu quero lançar alguns fundamentos a respeito de qual é o papel do pai e qual é o objetivo dele na vida do seu filho. Primeiro, qual é o papel dos pais na vida do seu filho? Olha, na nossa cultura, quando você para um pouquinho para pensar, você vai perceber o seguinte, normalmente, o papel que os pais ocupam na vida dos seus filhos na nossa cultura, claro que não é todo mundo, mas de maneira geral, é um desses papéis. Ou ele ocupa um papel de conselheiro na vida do seu filho. O que é um conselheiro? Eu dou a minha opinião sobre o assunto, alguém conta alguma coisa para mim, eu dou minha opinião sobre aquele assunto, mas ele segue se ele quiser ou não. E é muito comum, principalmente pais com filhos adolescentes, eles querem assumir, e com filhos crianças também, eles assumem um papel de conselheiro na vida dos seus filhos. Eles falam o que eles acham melhor, mas em última instância, a decisão e o que o filho vai fazer é a decisão dele. Quantas vezes eu já ouvi isso? Pais de crianças ou de adolescentes, o menino tem 12, 13 anos e o pai fala, ele veio conversar comigo que ele queria namorar. Eu falei para ele, olha, na minha opinião, você não deveria, porque você é novo e tal, mas você faz o que você quiser. A vida é sua, você tem que tomar suas decisões. Percebe? O papel que o pai está assumindo ali é um papel de conselheiro na vida do seu filho. Ele dá a opinião dele, mas em última instância, o filho faz ou não. Se quiser ou não, a decisão está nas mãos do filho. Outros ocupam um papel na vida dos seus filhos de amigo. O objetivo, o meu desejo é ser um grande amigo na vida do meu filho. E aí a gente vê isso às vezes. O pai e a mãe, ele quer sair junto com as amigas da filha, quer ser mais uma amiga, que senta, ouve, brinca, conversa e é isso. E não tem problema nenhum em ser amigo do seu filho. O problema é quando o papel do pai se resume a ser um amigo do seu filho. Mas de fato, na nossa cultura, há muitos pais que se posicionam e entendem que o seu papel na vida dos seus filhos é puramente um papel de amigo. Em muitos casos, os pais assumem um papel e entendem que o papel dele na vida dos seus filhos é um papel de cuidador. O meu objetivo é suprir as necessidades básicas do meu filho. E na nossa cultura, ser um excelente pai é isso. Se eu estou dando boa comida, boa escola, boa roupa, compro o celular bom para ele, dou tênis bom e etc., eu sou um excelente pai. E é muito comum isso. Os pais deixam seus filhos sendo cuidados por outras pessoas para ficar o dia inteiro trabalhando com o objetivo de comprar bastante coisa, levar seu filho para viajar e assim por diante. E eles se sentem excelentes pais porque eles são bons cuidadores e suprem as necessidades básicas dos seus filhos. Muitos pais entendem que o papel deles na vida dos seus filhos é esse. E outros ocupam o lugar na vida dos seus filhos e aí desculpa a palavra aqui, mas ocupam um papel de capacho mesmo. O pai está lá para fazer tudo que o filho quer. E o filho maltrata o pai, quantas vezes eu já vi isso daí, e você também já viu, a mãe com a criança, e a mãe fica, filhinho, não chuta a mamãe, filhinho, não bate na cara do papai.
E o filho, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode falar do jeito que ele quiser, ele pode maltratar do jeito que ele quiser, porque no fim o pai entende que o papel dele é ser um servo do seu filho, é ser um capacho do seu filho, que o seu filho pode fazer o que quiser, e no final ele vai estar lá para dar tudo o que o filhinho deseja. E desculpa, eu falo isso até com um pouco de ironia, mas quando a gente para pensar, normalmente na nossa sociedade, na nossa cultura, esses são os papéis que os pais têm assumido na vida dos seus filhos. Mas quando a gente vai para a Bíblia, biblicamente, qual é o papel dos pais na vida dos seus filhos? E a primeira coisa que eu quero trazer para você é que Deus chama todos os pais para serem uma autoridade no nome do Senhor na vida dos seus filhos. Olha o que Efésios 6, versos 1 a 3 vai dizer. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Percebe? Os filhos devem obedecer os seus pais e obedecer os seus pais amando do Senhor, no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Você percebe que esse texto apresenta os pais como autoridades na vida dos seus filhos, e os seus filhos não devem simplesmente ouvir seus pais. E os filhos não devem simplesmente gostar dos seus pais, os filhos devem obedecer e honrar aos seus pais, porque eles são uma autoridade instituída pelo próprio Deus na vida de todo filho. Gente, nós vivemos em uma cultura que não gosta de autoridade, essa é a nossa cultura. Na nossa cultura as pessoas não gostam de se submeter a autoridades, mas não só isso, as pessoas se sentem desconfortáveis em ser autoridade e em mandar. Mas entenda uma coisa, Deus, que é quem tem toda a autoridade, colocou os pais como autoridade na vida dos seus filhos. Entenda isso. Deus é quem tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele é quem manda, Ele é quem governa sobre tudo. E dentro da soberania dele, Ele estabeleceu que os pais seriam autoridades na vida dos seus filhos. Então, quem estabeleceu essa relação foi o próprio Deus. E é por isso que os pais, eles exercem a autoridade na vida dos seus filhos em nome do Senhor. Porque foi o próprio Deus quem colocou eles como uma autoridade na vida dos seus filhos. E isso significa que, preste atenção nisso, quando um filho se rebela contra o seu pai, em última instância ele está se rebelando contra Deus, e é por isso que toda rebeldia de filhos para com seus pais é uma coisa muito grave. Porque, em última instância, quem colocou aquele pai como uma autoridade na vida do filho? O próprio Deus. Então, se o filho se revolta contra o pai, na verdade ele está se revoltando contra quem? Contra o próprio Deus. E é por isso que, quando um filho, a gente não pode, a gente às vezes vê isso, vê pais tratando da rebeldia dos seus filhos como se fosse, acha até bonito, acha até engraçadinho. Ai, que fofinho, você vê como ele fala. Não! Por que toda rebeldia é uma afronta a Deus? Porque Deus quem colocou os pais como autoridade na vida dos seus filhos. E quando os filhos se rebelam contra os pais, eles estão em última instância se rebelando contra Deus. E isso também significa que os pais devem exercer o seu papel de autoridade segundo a vontade do Senhor. Se eles são autoridades instituídas por Deus na vida dos seus filhos, mas é Deus quem tem toda a autoridade e estabeleceu isso, eles não podem usar dessa autoridade como eles bem entenderem. Eles não podem usar do seu papel como pai para mandar no seu filho e para moldar o seu filho segundo as suas próprias vontades e segundo o seu próprio padrão. Mas se ele é uma autoridade de Deus, ele deve exercer essa autoridade segundo a vontade do Senhor na vida do seu filho. Então, biblicamente, qual é o papel dos pais na vida dos seus filhos? Primeiro, ser uma autoridade no nome do Senhor na vida do seu filho. E segundo, juntamente com isso e casando com essa primeira ideia, é que o pai ele é chamado para ser uma autoridade na vida do seu filho com um objetivo e com um propósito, que é ser instrumento de Deus para pastorear o seu filho na direção de Jesus. Olha o que Deuteronômio 6, versos 5 a 7, vai descrever e vai falar sobre o papel dos pais. Esse texto diz o seguinte, esse é um dos principais textos que a gente tem na Bíblia sobre o papel dos pais na vida de seus filhos. O texto vai dizer, e esse aqui é um mandamento para os pais: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Você tem que amar a Deus, você tem que buscar esse Deus, todo o seu coração, de toda a sua alma. Você tem que ser um exemplo vivo de amor, de devoção, de dedicação a Deus. Ele continua: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e guarda isso no coração. E você vai fazer o que com isso? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te,
e ao levantar-te. Perceba o seguinte, a grande ênfase desse texto. Qual é o papel dos pais na vida dos seus filhos? Ser uma autoridade com o objetivo de pastorear o coração do seu filho, pastorear o seu filho na direção do Senhor. Ele está dizendo o seguinte, vocês têm que amar a Deus e vocês têm que aprender tudo que Deus quer para vocês e vocês têm que inculcar isso na vida dos seus filhos. E a ideia aqui de inculcar é a ideia de repetir, até o negócio está gravado, até o negócio está carimbado na mente e no coração deles. E ele continua, e é muito interessante porque ele fala assim, ó, é para você inculcar isso na cabeça dos seus filhos. Mas inculcar como? Levando ele na igreja uma vez por semana? Fazendo uma oração com ele antes de dormir, é isso? Não, ele vai falar, é para inculcar em todo tempo, enquanto você está sentado na sua casa, enquanto você está andando no caminho, enquanto você está se deitando, enquanto você está se levantando, em todo tempo você está falando, você está edificando o seu filho, pastoreando o coração do seu filho, repetindo, instruindo o seu filho e direcionando ele nos caminhos do Senhor. Pais são chamados para ser uma autoridade na vida dos seus filhos e uma autoridade que usa dessa autoridade para pastorear os seus filhos na direção do Senhor. O instrumento principal, esse texto nos mostra isso, o instrumento principal de Deus para alcançar a próxima geração são os pais. Sabe uma coisa que tem acontecido nos últimos 50 anos, que por um lado é muito bom, mas por um outro lado teve um efeito bastante negativo? Nos últimos 50 anos surgiram uma diversidade de ministérios na igreja. Hoje você tem ministério de crianças, ministério de pré-adolescentes, ministério de adolescentes, jovens solteiros, casais jovens, casais, terceira idade, e você tem ministérios para todos os lados. Há 50 anos atrás não tinha nada disso. E talvez você pense, nossa, mas há 50 anos atrás não tinha isso. Como que eles faziam para ensinar as crianças? Há 50 anos atrás, as pessoas tinham uma consciência muito clara que com essa multiplicidade de ministérios a coisa foi se perdendo. É responsabilidade dos pais educar e ensinar seus filhos. No passado, quando não tinha nada disso, as crianças também eram educadas no caminho do Senhor. Porque os pais entendiam qual era o papel que eles ocupavam na vida dos seus filhos. Hoje em dia o que a gente vê é uma terceirização da educação espiritual dos seus filhos. Eu levo meu filho lá na igreja, entrego lá para a tia está ensinando a Bíblia, amém, estou fazendo a minha parte, eu oro com meu filho em casa e pronto. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe o seguinte, quem é o instrumento principal de Deus para a educação espiritual dos filhos? São os pais, até porque, gente, você acha que 1 horinha, 2 horinhas por semana é suficiente para instruir seus filhos nos caminhos do Senhor? Para ensinarmos uma criança quem é Jesus, o que Ele deseja de nós? É claro que não. A igreja e os ministérios não têm nem condições de fazer isso, porque, como o texto nos mostra, nós precisamos estar juntos, é ao sentar, ao levantar, é em casa, é o dia inteiro, é falando, é tendo isso na nossa mente, com o objetivo claro de instruir os filhos nos caminhos do Senhor. Então o instrumento principal para alcançar a próxima geração não é a igreja, não é o ministério infantil, não, a igreja funciona como um apoio, mas se não tiver a igreja tem que funcionar do mesmo jeito, porque o instrumento principal de Deus para trabalhar no coração dos filhos, são os próprios pais. E por isso é necessário um profundo engajamento dos pais com relação aos seus filhos, no sentido de se relacionar com eles. O texto vai dizer que você deve inculcar nos seus filhos ao sentar, ao levantar, ao deitar. E isso pressupõe a ideia de um pai que está convivendo com o seu filho, que está engajado na vida do seu filho, um pai que se interessa pelo seu filho, que pergunta para o seu filho, que quer saber o que está acontecendo, o que está passando no coração dele, o que está passando na mente dele, um pai que está profundamente engajado com o seu filho, para que assim possa, em todos os momentos, estar pastoreando o coração dele na direção de Jesus. Então, qual é o papel de pai na vida dos seus filhos? Primeiro, o pai é chamado para ser uma autoridade, e ele deve exercer essa autoridade com o objetivo final e no sentido de direcionar o seu filho, pastorear o seu filho para a direção de Jesus, para a direção de Deus. Gente, ser pai é um chamado da parte de Deus. É um grande privilégio. Ser pai é uma bênção. Para quem tem filho sabe que ter um filho em casa, ter uma criança, é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Mas ao mesmo tempo que é um privilégio, é uma grande responsabilidade. E nós iremos prestar contas para Deus disso. Às vezes a gente fica falando com os nossos filhos, coisas do tipo, desobedecer é pecado, Deus não gosta. E nós nos esquecemos do seguinte, não é só meu filho que vai prestar conta a Deus. E de fato ele vai prestar conta a Deus se ele honrou seus pais ou não. Mas eu também como pai, vou prestar contas a Deus porque quem me colocou, eu estou debaixo da autoridade dele. No fim, pais e filhos estão no mesmo barco, os dois estão debaixo da autoridade de Deus, cada um exerce um papel, um como pai e outro como filho. Mas os dois são chamados por Deus para servir o mesmo mestre.
e para entender qual é o seu chamado e cumprir com as suas responsabilidades diante de Deus. Por isso, ser pai é um chamado. Por isso, os pais não podem optar se desejam ou não assumir o papel de autoridade ou de pastores na vida dos seus filhos. Não é uma questão de, Júlio, entendi, mas eu prefiro fazer, eu não sei se, eu prefiro seguir tal caminho. Não é uma questão de preferência, é uma questão de obediência a Deus. Deus nos chama para ocupar esse papel na vida dos nossos filhos. Gente, se a gente for pensar no que é mais fácil, é muito mais fácil ser um cuidador do nosso filho. Fala para mim, o que é mais fácil? Você ficar o dia inteiro com uma criança de 4 anos dentro da sua casa, ou você sair para trabalhar às 6 horas da manhã, voltar às 7 horas da noite, seu filho já está cansado, já está quase dormindo. O que é mais fácil? É óbvio que é mais fácil ser um cuidador. Que você dá comida, dá alimento, dá roupa e pronto. Porque ficar junto dá trabalho, investir tempo, ensinar, ter que lidar com as rebeldias, corrigir, exortar, instruir, isso dá trabalho, mas não é uma questão de opção. Deus nos chama para assumir esse papel de autoridades e de pastores na vida dos nossos filhos. Pais, assumam o seu lugar, mas assumam o seu lugar com humildade. Nós vivemos em uma época onde as pessoas têm medo de assumir o seu papel. Ou medo da sociedade, porque a nossa sociedade não vê esse conceito de autoridade muito bem. Então, quando um pai se posiciona como uma autoridade na vida do seu filho, é muito comum ele vai escutar comentários do tipo, nossa, mas coitado da criança, nossa, mas você é muito duro com ela. E talvez muitos pais tenham medo da sociedade, do que as pessoas vão pensar, e muitos outros têm medo do que os seus próprios filhos, porque quando você começar a assumir o seu papel como autoridade na vida do seu filho, e claro, com o objetivo de levar seu filho para mais perto do Senhor, você vai começar a ouvir coisas do tipo assim, nossa, eu queria ser filha de tal pessoa, porque a mãe dela deixa ela fazer o que ela quer. Eu queria morar com tal pessoa, porque eu queria ficar na casa do meu avô, sempre, porque lá eu posso fazer o que eu quiser. Muitos pais não assumem esse papel porque eles têm medo ou da sociedade ou do que os seus próprios filhos vão pensar deles. Mas, gente, nós precisamos assumir esse papel, primeiro, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos. Os nossos filhos não sabem o que é melhor para eles. E Deus nos chama, e Deus nos coloca na vida deles exatamente para mostrar para eles. Eles não vão concordar muitas vezes, mas nós estamos lá para isso. Além disso, nós precisamos assumir esse papel porque essa é uma forma de nós demonstrarmos amor por Jesus. Jesus morreu por mim para que eu seja um novo homem e para que eu seja uma bênção dele na vida de outras pessoas. E ele me chama para ser uma bênção na vida do meu filho nesse caminho, dessa forma. E é por isso que ser pai e assumir esse papel de autoridade, de pastor na vida do seu filho, e aqui eu estou colocando pai, mas a ideia de pai e mãe, ser um pai ou uma mãe, assumir esse papel de autoridade de pastor na vida do seu filho, é uma maneira de nós demonstrarmos o nosso amor por Jesus. E, gente, entender que Deus é quem nos colocou nesse papel, nos traz confiança para agir. Eu não preciso da aprovação do meu filho, eu não preciso da aprovação da sociedade, eu não preciso saber o que as pessoas pensam. Deus, na palavra dele, fala que é isso que eu tenho que ser, uma autoridade que pastoreie o meu filho. Então, é isso que eu vou ser, e Deus vai me dar graça, e eu vou com tudo. Esse princípio, entender que Deus é quem nos chama para ser autoridades, nos traz confiança para a gente agir. E em todo esse processo, é sempre necessário que nós tenhamos muita humildade. Ser um pai e uma mãe, e junto com esse papel, nós precisamos assumir uma postura de profunda humildade. Sabe por quê? Primeiro, porque nós não somos capazes de criar filhos para a glória de Deus. Nós não temos a sabedoria necessária. Se você tem filho em casa, quantas vezes já aconteceram coisas onde você olha e fala, e agora o que eu faço? Rapaz, estou perdido, não sei o que eu faço agora. Nós somos incapazes, nós não temos toda a sabedoria necessária e, além disso, nós erramos muitas vezes. Nós nos iramos, nós perdemos a paciência, nós nos descontrolamos e é por isso que nós precisamos assumir o nosso papel, mas com muita humildade, reconhecendo a nossa dependência de Deus, clamando ao Senhor por sabedoria e pedindo perdão a Ele por todas as vezes que nós erramos. Quando nós errarmos, nós precisamos pedir perdão ao Senhor e quando nós errarmos contra os nossos filhos, nós também precisamos pedir perdão a eles. Então nós precisamos assumir o nosso papel como pai, como mãe dentro de casa, mas assumir esse papel com humildade. E assumindo esse papel então de autoridade e de pastoreio na vida do seu filho, qual deve ser o meu objetivo em tudo que eu faço e em tudo que eu ensino meu filho? Qual é o objetivo que nós devemos ter na criação de filhos? Romanos 11:36 vai nos mostrar e vai nos dizer, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Olha o que esse texto vai dizer.
Todos existem por causa dele, por meio dele e para ele. Todas as coisas são para ele. Então, qual deve ser o nosso objetivo ao criar filhos? A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós precisamos criar filhos, como diz o Catecismo Maior de Westminster na primeira pergunta. Qual o fim principal de todo homem? É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos, nós temos que criá-los nessa direção. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nossos filhos são do Senhor. Nossos filhos existem por meio do Senhor e são para o Senhor. O nosso objetivo deve ser esse, somente esse: criar filhos para a glória de Deus e filhos que aprendem a viver uma vida se alegrando em Deus. Aprendem a viver uma vida se alegrando não nas coisas passageiras nesse mundo, não com o objetivo de servir aos deuses desse mundo, não com o objetivo de ter mais dinheiro, de conquistar isso, de conquistar aquilo, mas devemos criar filhos que glorifiquem a Deus e que aprendam a viver uma vida que se alegrando no Senhor. O nosso objetivo e o empenho deve ser para ensinar os nossos filhos e para treinar os nossos filhos para que eles usem todos os seus talentos, todas as suas aptidões, toda a sua inteligência, todos os seus esforços e todo o seu tempo para amar Jesus, para servir a Jesus e para repartir o amor de Jesus, exaltar Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus te deu um filho, você que tem filhos, Deus te deu um filho que é muito inteligente? Sabe qual que deve ser o seu objetivo como pai? Ensinar o seu filho que ele tem que usar toda essa inteligência dele para a glória de Deus, porque ele foi criado por Deus e deve viver para Deus. Você tem um filho que foi criado e foi dado por Deus, que é um filho que tem muitas aptidões, que tem muitos talentos, que tem muitos dons. Sabe o que você deve fazer? Ensinar o seu filho que Deus deu tudo isso para que ele possa servir ao Senhor e glorificar a Jesus, para repartir o amor de Jesus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. E esse deve ser o objetivo, ensinar nossos filhos a viverem uma vida 100% direcionada a Deus. E sabe por quê, gente? Quando nós nos afastamos disso, se eu não estou treinando o meu filho com esse objetivo e com esse propósito, automaticamente, mesmo que eu nem pense nisso, eu estarei treinando os meus filhos para serem adoradores do materialismo. A ideia do materialismo é que não existe nada além desse mundo aqui, nada além do que é físico. E quando eu não tenho essa ênfase e essa visão e esse objetivo de vida espiritual e de vida para a glória de Deus, sabe o que vai acontecer? No fim eu vou criar os meus filhos com o objetivo de juntar coisas nesse mundo, ganhar dinheiro, ser pessoas reconhecidas, ser pessoas respeitáveis. E no fim eu vou criar filhos para que eles sejam adoradores do materialismo, amem esse mundo e amem as coisas desse mundo. E sabe o que acontece? E aí eu vejo bastante isso acontecer. É muito comum pais que criaram seus filhos dentro da igreja. Todo domingo estava lá na igreja. Mas criaram seus filhos como adoradores do materialismo. Não havia essa ênfase espiritual, esse desejo de ensinar os seus filhos a amarem ao Senhor Jesus, a viverem para Jesus, a ensinar eles que eles devem viver para Jesus, se alegrar em Jesus. E é muito comum quando esses filhos crescem, chegam na fase da adolescência ou na vida adulta, eles simplesmente abandonam tudo. Abandonam a caminhada espiritual. E os pais muitas vezes ficam se perguntando por quê? E a resposta é que, claro, mesmo pessoas que fazem tudo certo, pode ser que dê errado, porque o filho ele toma os caminhos dele, ele faz as escolhas dele. O filho pode escolher se rebelar contra os seus pais e contra tudo que os pais ensinaram ele a vida inteira. Isso acontece, mas em muitos casos não é isso que aconteceu. Foi porque o filho está somente seguindo aquilo que os pais a vida inteira ensinaram ele, a ser uma pessoa que vive nesse mundo e que ama esse mundo. E muitas vezes os pais aprendem isso com o próprio exemplo, os filhos aprendem isso com o próprio exemplo dos pais. Qual o objetivo? Criar filhos para a glória de Deus, para se alegrar no Senhor. O nosso objetivo com os nossos filhos deve ser em cada situação, preste atenção nisso, em cada situação, ensiná-los a verem a si mesmos como criaturas que precisam de Jesus e que devem amar a Jesus. E que farão uma grande loucura se viverem longe de Jesus. Esse deve ser o nosso objetivo na vida dos nossos filhos. Ensinar eles em cada situação. Quando eles estão lá em casa, com os seus irmãos, quando eles estão na escola, quando eles estão na igreja, quando eles estão se relacionando com os pais, em cada situação, quando eles estão pensando no que eles querem ser quando crescer. O nosso objetivo como pais, o objetivo dos pais é ensinar seus filhos em cada situação a se verem como criaturas de Jesus, que devem amar a Jesus e que a maior loucura que eles podem fazer é viver longe do amoroso e do maravilhoso Jesus, que tudo tem nos dado e que vida nos dá a cada dia. O pastor Ted Tripp, que escreveu muito dentro da área de criação de filhos,
e eu quero encorajar você a ler livros dele, ele diz o seguinte: você é o agente de Deus, você pai, é o agente de Deus, com o objetivo de mostrar o caminho dele ao seu filho. É o agente de Deus para ajudar seu filho a entender a si mesmo como uma criatura inserida no mundo criado por Deus. Você, pai, é o agente de Deus para mostrar que seu filho necessita de graça e do perdão divinos. Não é a igreja, não é o pastor, não é a moça da escola dominical, não é o amiguinho, é você, pai. Você é o agente de Deus para mostrar para o seu filho que ele precisa da graça de Jesus, que ele precisa do perdão de Jesus, que ele é um pecador, que ele necessita do Senhor maravilhoso que nos dá perdão e renova as nossas vidas. E você, ele continua, depende de Deus para dar-lhe força e sabedoria para essa tarefa. Você é quem deve direcionar o seu filho para Deus. E para fazer isso, você precisa da ajuda de Deus também, porque você também é um pecador que precisa da graça dele. Perceba a grande ênfase de que o pai é o agente de Deus para alcançar os filhos e para levar Jesus e ensinar os filhos a viver no mundo de Deus para a glória de Deus. E eu quero já partindo para a minha conclusão, finalizar trazendo uma palavra aos homens. Efésios 6,4 vai dizer o seguinte, falando sobre criação de filhos: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Normalmente a gente lê esse versículo e acha que quando Paulo está falando aqui, ele está falando para os pais, pai e mãe. Mas quando você vai ler no texto original, e esse texto foi escrito em grego, a palavra ali para pais não é pai e mãe, é pais masculino, é pater. E ele está falando dos homens. E sabe o que ele está nos ensinando aqui? Que quem responde a Deus pela educação e pela criação dos filhos são os pais. De acordo com Deus e de acordo com a palavra de Deus, quem responde diante de Deus pela família, o responsável espiritual pela família é o homem. Inclusive quando o assunto é criação de filhos. É claro que a mulher é uma auxiliadora e é uma auxiliadora completamente necessária. Mas a responsabilidade diante de Deus é do homem. Isso daqui não é privilégio não, viu gente? Isso daqui é responsabilidade. Sabe o que isso significa? Que no último dia, Deus vai chegar para nós, homens, e vai dizer o seguinte: e seu filho? Como é que foi? E sabe por que eu estou falando e enfatizando isso daqui? Porque via de regra, sabe o que a gente vê? Quem se engaja na vida dos filhos são as mulheres. Os pais, e a gente vê isso claramente, normalmente, quem que se interessa mais por estudar sobre o que Deus fala sobre criação de filhos? Normalmente, quando o assunto é culto doméstico, ensinar a Bíblia para o filho, normalmente quem que assume isso? É o homem ou a mulher? É sempre a mulher. Via de regra é a mulher. E eu quero dizer uma coisa, homens, a responsabilidade diante de Deus de criar os filhos na disciplina de demonstração do Senhor, quem deve fazer isso acontecer, é claro que a mulher é uma auxiliadora completamente necessária desse processo, mas quem deve assumir a dianteira disso é o homem. E eu fico triste de ver que muitas casas e muitas crianças crescem sem um exemplo de um homem de Deus em casa. Ele tem o exemplo de uma mãe de Deus, uma mulher de Deus, mas sem um exemplo de um homem de Deus. E a Bíblia deixa uma coisa muito clara: homens, assumam a sua responsabilidade na disciplina e na criação dos seus filhos. Por isso, seja homem e assuma a sua responsabilidade em casa. Isso daqui é uma palavra direcionada aos homens que precisam entender qual é o papel deles como pais e homens dentro das suas próprias casas. O homem é quem deve dar o tom espiritual da família. E ele é quem deve assumir a dianteira quando o assunto é criação de filhos e direcionamento dos seus filhos para a glória de Deus. O homem não deve sair para trabalhar de manhã, quando ele chega em casa às 6 horas da tarde, ele pensa: papel cumprido, estou colocando comida em casa, agora a criança está aí, dá banho na criança, ensina a criança, ajuda ela, faz lição com ela, eu estou aqui sentado no sofá assistindo. Isso é ridículo. Homens, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E eu quero terminar fazendo 3 perguntas para você. Primeiro, qual o papel que você hoje desempenha na vida do seu filho? Você desempenha hoje o papel de uma autoridade, de um pastor na vida do seu filho? Você, homem, desempenha hoje o papel de uma autoridade, de um pastor na vida do seu filho? Você, mulher, desempenha hoje o papel de uma autoridade, de pastora na vida do seu filho? Qual papel você tem assumido na vida do seu filho? Segunda pergunta, qual tem sido o seu objetivo hoje ao criar seu filho? Quando você olha para a sua vida, qual tem sido o seu objetivo na criação do seu filho? E uma última pergunta, para você que declara que você cria seus filhos para a glória de Deus, a minha pergunta é: o que você tem feito na prática nesse sentido? Ah, não, Júlio, eu crio meus filhos para a glória de Deus. Ok, na prática, como que isso tem sido no dia a dia? O que você faz no dia a dia
para criar seus filhos para a glória de Deus. Uma das coisas que nós iremos falar nos vídeos para frente é quais são então as práticas de uma família que cria seus filhos para a glória de Deus. Mas por hora, os dois fundamentos que eu quero que você guarde na sua mente e no seu coração é que ser pai é um chamado de Deus para ser uma autoridade e pastorear o seu filho, e que o objetivo deve ser criar filhos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para que nós possamos entender o nosso papel e desempenhar esse papel dentro das nossas casas e na vida dos nossos filhos, com humildade, na dependência do Senhor e para a glória do Senhor.